A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para todos, que Deus possa abençoar vocês grandemente, que Deus possa realizar o desejo dos vossos corações, conforme a vontade de Deus. Que Deus seja o seu guia, seja seu protetor, que sempre esteja do seu lado, protegendo cada um de nós. Meus amados, eu sempre estou observando o vídeo de alguns amigos que gravam vídeo, só que hoje eu vendo um vídeo, eu fiquei observando como as pessoas que sabem ler muito, estudam muito, eles, não sei o que é que passa na mente deles. Ele estava falando que as pessoas eram desigrejadas. Tinha 14 mil, 13 mil, 14 mil pessoas desigrejadas por causa dos escândalos dos pastores, né? E eu fiquei observando e ele citou até a parte em que Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porém quem crê, está escrito aqui, ó, assim, ó. Depois a gente entra no assunto de novo, mas primeiro eu quero mostrar isso aqui, ó. Está escrito assim, Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Até o 16, depois nós lê outro. Vamos para essa parte. Jesus Cristo, ele manda, ordena, dá o aval para os discípulos pregar o evangelho, mas em nenhum momento ele cita que você vá para a igreja, para ministério tal, igreja não, depois eu explico o que é que eu quero chegar, para ministério tal, ser batizado e fazer parte do ministério A, do ministério B, do ministério C, não, apenas ele diz, quem crê e for batizado. Eu, porém, o presbítero Walter, posso arrumar 2 testemunhas, que eu sou presbítero com ação pastoral, mesmo sendo analfabeto, ainda pastoreei 2 vezes em Pernambuco, não quis mais, mas permaneço sendo presbítero com ação pastoral. Vamos ao assunto. E Jesus, ele envia os discípulos para eles ir pregar o evangelho, mas ele não manda eles ir procurar ministério A e ministério B, porque isso aí foi algo que os homens inventaram para ganhar dinheiro, eu digo propriedade, porque são muitos milionários. E chegou a uma conclusão, a uma organização tão bem feita, que muitas pessoas não querem mais trabalhar, querem ser pastores, dono de congregação, não é igreja. A resposta, eu perguntei a um presbítero de uma igreja, ele diz, né, igreja, eu não. Eu disse assim, me diga uma coisa, quando você vai, ele disse, eu vou para a igreja. Eu disse, mas como pode? Você vai para a igreja, ou para a congregação, ou para a casa de oração, ou para o templo adorar a Deus. Ele disse, não, eu vou para a igreja.
Eu disse, mas como pode a igreja ir para a igreja? Vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer? Jesus disse assim para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a partir daquele momento, Deus disse pedra porque Pedro era muito duro. Ele era um homem valente, digamos assim, que não, se fosse no tempo de hoje, ele não estava engolindo qualquer conversa que nem muitos faz. Eu mesmo não engulo. Vem com essas baleiras, essas zoadas, essas... Eu não engulo. Vamos lá. Aí o presbítero e a esposa dele me disseram, não, nós vamos para a igreja mesmo. Eu disse, mas como pode? Como pode você ir para a igreja? Não, é a igreja fulana de tal. Eu digo, não. Jesus morreu para salvar quem? Salvar nós. Jesus vem buscar quem? A igreja. Quando Jesus entrega para Pedro, pergunta a Pedro, e Pedro vai e ele vai e diz a Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então nós somos a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Como você explica-me? Eu mesmo me desigrejar. Agora eu vou explicar para vocês outro assunto, para vocês entenderem. Eu sou indígena. Eu sou indígena. Pertenço à aldeia. Mas mesmo que eu não more mais na aldeia, eu permaneço sendo indígena. Posso ser, sim, um indígena desaldeado. Vocês estão entendendo agora? Mas sou um indígena. Agora sim, sou desaldeado. Mas como pode a igreja ser desigrejada? Se eu sou igreja. Se eu sou a igreja, essas pessoas que lê tanto, que estuda tanto, terminam se confundindo. Eu fico preocupado, porque eu sou um analfabeto. Se eu errar, tudo bem. Mas essas pessoas que estudam tanto, igreja é nós. É até tão provado que a Bíblia fala, Jesus mesmo dizendo, onde tiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio. Onde tiver um só falando no nome de Jesus, para outras pessoas, Jesus vai estar no meio. E o que mais me chamou, eu não ia nem gravar isso, gente. Mas o que eu quero falar para as pessoas é pare com isso. Igreja é nós, gente. Lê a Bíblia para vocês verem. Eu sou analfabeto, olha. Eu tinha uma Bíblia, que foi o que ganhei de uma irmã minha. Essa Bíblia eu estimava muito, estimo muito a que eu tenho, todas. Mas essa era que eu marquei tudo. Eu lia e ia marcando. Onde procurava assim, tal versículo eu já sabia onde estava. Tal livro eu já sabia onde buscar. Aí essa eu ainda estou começando. Porque como eu não sei ler muito, eu vou marcando. Mas esse negócio de dizer desigrejado, gente, isso não existe. Nós somos a igreja. Ô meu irmão, fala mais isso não. Como pode? Ele vai permanecer sendo a igreja.
ele vai permanecer sendo a igreja. Mesmo você pega uma pedra de carvão, bota no fogo, ela fica aquela brasa bonita, mas permanece sendo uma brasa de pedra de carvão. Depois ela vira cinza, mas ela é cinza de pedra de carvão. Você pega aquela cinza, bota numa planta para adubar, mas permanece sendo cinza de pedra de carvão que serviu para adubo de pedra de carvão. Vocês estão entendendo estão entendendo onde é que eu quero chegar? Não tem essa de desigrejado. Agora, como a palavra de Deus fala, se vós estiver em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo e vos será feito. Então, não existe essa de desigrejado. E aqui está escrito na palavra de Deus, não tem parte nenhuma falando sobre esses ministérios que os homens inventaram. Outra explicação que eu quero dar para vocês. Estava ali na cruz, Jesus no meio, Dimas de um lado e o outro, eu não sei o nome do outro. Só sei de Dimas. O povo tem uma história de dizer que era bom ladrão, mas ladrão desse negócio de mentira boa e mentira ruim. Se o cabo é uma coisa, a não ser que deixe e não pratique mais, porque tem perdão. Olha, estava ali no meio aqueles dois homens e um começou a blasfemar, dizendo: tu não és o filho de Deus? Desce dessa cruz, salva-te a nós. O outro vai e diz: cala tua boca, tu nem sequer teme a Deus, esse homem está aqui e é um inocente. E nós estamos aqui porque merecemos. Tu nem sequer teme a Deus? E depois de tudo, ele vai e diz assim: Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. Olha o que Jesus falou. Esse negócio de morrer alguém pode ser pastor, pode ser padre, pode ser quem for. E você disser, foi para o céu? Não, ele não foi para o céu. Olha o que Jesus diz. Ele diz, Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Aí Jesus foi e disse para ele, hoje mesmo, estarás comigo aonde? No céu, sentado no trono? Não. Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos lá, aonde eu quero chegar. Jesus chegou a dizer isto para aquele moço. Na minha concepção, no meu entendimento, não precisou, ele não se batizou. Era para Jesus dizer, não, eu vou ressuscitar, você vai se encontrar comigo, eu vou lhe levar a um templo, eu vou lhe levar no rio, vou lhe batizar, você vai fazer parte de um templo, de uma igreja, que nem o povo fala, e vamos ver se eu proceder. Não, Jesus não disse nada disso, na hora ali. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Moral da história que eu quero dizer para você. Como diz lá no capítulo 7 de Mateus, não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que julgais serás julgado, com a medida que medis serás medido. Então, essa história de desigrejado é fora do contexto. Não existe. Quando Paulo diz assim, escrever para as igrejas da Ásia, as igrejas da Ásia, as igrejas que estão na Antioquia, as igrejas que estão na Antioquia, a igreja que estão em tal lugar. A igreja significa
as igrejas, era o povo, gente. Vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então você é a igreja. E Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque Pedro era duro como pedra. Um homem duro mesmo. Quando ele dizia que era uma coisa, tinha que ser aquilo que ele falou. Então, moral da história, não vou muito além. Moral da história. Esse negócio foi feito no passado. O intuito, a ideia, era um lugar para as pessoas se reunir e adorar a Deus. Vamos supor, um templo de adoração. Aí eles querem brigar com as igrejas católicas, falar das igrejas católicas. Mas não faz também os ímpios isso aí? Igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Então, meu amigo, tem que ler mais a Bíblia, tem que ir afinco nas histórias bíblicas para poder pronunciar para as pessoas e não tumultuar a mente das pessoas. Eu mesmo não acredito em nenhuma dessas que pode ser o templo mais bonito que tiver, eu não acredito. Eu sou evangélico, mas eu não sou fanático por por ministério, não. Não está escrito que ministério leva para o céu, não. É Jesus Cristo e a sua obediência. Obedecer ao vosso Senhor, é a Deus. Ah, mas tem que obedecer os pastores. Se não obedecer os pastores que estão na terra, como vai obedecer a Deus? Obedecer até que ponto? Sendo iludido e iludindo as pessoas? Não. Então para com isso. E tem mais. E estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E pegarão e expulsarão e não te fará, se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e as curarão. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Ao vivo, no meio da rua, nas vielas, nos becos, nas congregações, no meio da rua andando, pegando, levantando paralítico, curando as enfermidades, curando os leprosos. Vocês estão vendo isso? A humanidade está assistindo isso, está vendo isso pessoalmente? Não está. Então alguma coisa falta em nós, seres humanos. Não é em toda a nação. Principalmente nos enganadores que enganam as pessoas. Porém eu busco fazer algo para que Deus se compadeça de mim e não me deixe perecer. Mas jamais, gente, eu vou falar algo sem ter consciência do que estou falando.
Não existe esse negócio de igreja. A igreja somos nós. Por isso que eu perguntei e pergunto a várias pessoas, você vai para a igreja ou para a congregação? Na época era congregação, vou para a congregação da Antioquia, vou para a congregação da Etióquia, vou para a congregação de tal lugar, vou para a congregação de tal lugar, lá tem um templo da onde a gente se reúne para fazer reunião. E outra que eu fico incrível, gente, é outra que eu observo. Foi construído o templo e ele se reunia no passado. Eu ainda cheguei a pertencer a algumas reuniões, que eu me converti com 17 anos, fazia 63, e a gente ia tinha culto, às vezes, no domingo, o culto era culto da família. Para que o culto da família? Para as famílias contar as bênçãos que Jesus fez durante a semana, durante aqueles 6 dias, o livramento, as maravilhas que Deus fez, dar uma pregação para que a gente venha se consertar diante de Deus, de conserto. Nós estamos num tempo que é um tempo de oração, de buscar a Deus, de nos consertar. Mas ele não prega sobre isso, de arrependimento, de renovação espiritual, ele não prega isso. É dízimos e oferta, é oferta ossada, oferta não sei o que lá, oferta não sei o que lá, e dízimo, voto. É assim. Então, abra o olho. Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade, a realidade da Bíblia. Você não vê mais essas pregações nas igrejas. Você não vê o povo dizendo que tem que fazer uma aliança com Cristo e ser fiel até o último dia da sua vida. Você não vê pregando o evangelho dizendo que Jesus vem buscar um povo escolhido, um povo que Deus escolheu, que Jesus escolheu, comprou com o seu precioso sangue. Você não vê falar essas coisas mais. Você só vê falar dízimos e oferta. Você só vê falar traz. Traga seu dízimo, traga sua oferta. É muito bom eu pôr aqui e dizer, olha, gente, eu preciso de comprar um apartamento. Era muito bom eu dizer isso. Eu preciso, gente, de comprar um apartamento. Presbítero Valdo. Apartamento custa 200 mil. Eu quero tantas pessoas, 400 pessoas enviando 500 reais para mim. Eu preciso de 200 mil. Eu preciso de 300 mil. 600 pessoas mandando 500 reais. Era bom demais, né? Assim é maravilhoso. Mas o povo faz. Pensando eles que dízimos e oferta vai levar para o céu. Não vai. Ó, tá escrito aqui, ó. Eu vou só ler esse e vou encerrar esse vídeo, que eu nem ia gravar mais hoje, que eu já gravei um vídeo de manhã. Mas tá escrito aqui, gente, ó. Olha a brincadeira aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 15 do capítulo 14. Ó. Se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês estão entendendo agora onde foi que eu quis chegar? Pode ser que muita gente me critique, não dê valor, não se assine, não converse, não curta, não compartilhe,
Mas eu não importo, eu vou permanecer falando a real. Já vi muitos pastores condenando o mundo, condenando o povo, e era aquela briga, e hoje está tudo fora do contexto bíblico, tudo fora da Bíblia, tudo fora do ministério. Não é da igreja, que eles permanecem igreja. Mesmo eles em ruína, mesmo eles caindo, mas permanece a ruína de uma igreja. Vocês estão me entendendo agora? Permanece a ruína de uma igreja. É como restos mortais. Nunca deixa de ser restos mortais de fulano, restos mortais de cigano, restos mortais de... O único que não tem escrito aqui está o resto mortais é o nosso Cristo Jesus. Mas permanece sendo restos mortais. Quer dizer, permanece sendo o resto mortal de fulano. Então não tem essa de desigrejado. Para com isso, gente. Vocês estão equivocamente equivocados. Não tem esse negócio de desigrejado. Se eu sou a igreja, sou o templo e morada do Espírito Santo, eu sou a igreja de Cristo. E tem mais uma coisa, Jesus vem buscar quem? A sua igreja. É os templos? É os templos? Os discípulos equivocados e admirados com aquele grande templo, Jesus disse para eles, aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Aí depois Jesus vai e fala com ele, diz, derrubarei e em 3 dias edificarei. Quer dizer, Jesus já começou a falar dele. Eu sou matuto, gente, eu não sei ler, não sei nada. Mas eu sou igreja de Cristo. Mesmo capengando, mesmo morrendo, a cinza ali é a cinza de uma igreja. Eu fico observando e ganha. O povo fica acreditando. Esses mesmos que estão enganjados nessas bagunças por aí, eles não estão desigrejados. Eles são igreja. Só que estão com suas lamparinas sem azeite. Permanece sendo igreja com as luzes apagadas. Permanece sendo igreja com as luzes apagadas, porque não tem azeite nas suas lamparinas. Deixaram o azeite acabar e não se preocuparam em juntar reserva de azeite. Portanto, permaneça com suas lamparinas acesas. Vós sois a noiva. A igreja de Cristo é a noiva. A noiva de Cristo não é os templos. A noiva de Cristo é nós. A igreja de Cristo é a noiva. Vós sois templo, morada do Espírito Santo. Jesus vem buscar a sua noiva. Aquelas moças saíram ao encontro do esposo. Nós somos a noiva de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Amém. Deus abençoe. Aquele que entendeu, compartilhe. Aquele que não entendeu, leia mais. Aquele que quiser, se inscreve, se sentir de Deus, compartilha, deixa o teu like. E se quiser e achar por bem me seguir esse matuto, índio matuto, que veio lá de dentro das matas, das brenhas de Pernambuco, e está aqui em São Paulo. Pedindo a Deus para abençoar você e toda a sua família. Amém. Fica com Deus e até o próximo.